Você já teve a sensação de estar ficando para trás? Alguém da sua idade está ganhando mais, alguém já casou, alguém já teve filho, alguém já comprou um apartamento, alguém parece mais disciplinado, produtivo ou estável, e de repente você chega na conclusão: eu fracassei. Hoje eu quero te explicar o porquê a comparação social produz essa sensação de fracasso e porquê, na maioria das vezes, o problema não é a sua vida. São as lentes que você tem utilizado para avaliar ela. Para começo de conversa, se comparar não se trata de algo bom ou ruim a priori, porque se comparar se trata apenas de um mecanismo humano básico. Do ponto de vista evolutivo, avaliar a nossa posição social em um grupo era uma questão de sobrevivência, porque status significava acesso a recursos, a parceiros e a proteção. A comparação social, portanto, possui esse papel de ajustar o nosso comportamento. Então o problema não é se comparar, o problema é como estamos nos comparando. E hoje você não se compara apenas com o seu vizinho ou o seu colega mais próximo, você acaba se comparando com pessoas altamente performáticas nas redes sociais e parcelas editadas da realidade. Então esse mecanismo de comparação deixou de ser algo local e se tornou algo global e muito mais frequente para todos nós. E isso muda muita coisa, porque existe um erro muito comum que todos nós cometemos que pode ser resumido em uma frase: nós comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. Em outras palavras, você conhece as suas inseguranças, dificuldades, perrengues, e do outro, da outra pessoa, você apenas vê marcos importantes, conquistas, vitórias. É uma comparação completamente injusta que nós fazemos com nós mesmos, mas parece que a nossa mente não percebe isso muitas vezes. Ela só conclui o seguinte: a outra pessoa conseguiu e eu não. E isso ativa algo muito mais profundo do que inveja para nós. Ativa o nosso medo de inadequação e incapacidade. Daí onde as redes sociais entram nisso tudo. E é claro que com esse tema nós precisamos falar sobre isso. As plataformas costumam nos entregar conquistas extraordinárias, corpos idealizados, produtividade performática. Você não vê mais a média, você vê casos isolados, casos extraordinários, pontos fora da curva. E aquilo que antes era adequado para nós passa a ser insuficiente. E aí surge a sensação de fracasso. Somado a isso, existe aquele roteiro invisível que muitos de nós carregamos, que diz pra nós que a partir de tal idade nós já deveríamos ter a situação financeira estável, que diz pra nós que já deveríamos estar casados, que já deveríamos ter filhos, que deveríamos estar emocionalmente resolvidos. Mas quando você compara a sua linha do tempo com a linha da outra pessoa, normalmente você exclui todo o contexto que está por trás dela. E esquece que os recursos de vocês foram diferentes, o tempo foi diferente, as oportunidades foram diferentes. Isso é algo muito mais comum do que a gente imagina. A gente ignora todas essas outras variáveis e compara somente os nossos resultados. E aí o que acontece? Você não pensa, ainda não cheguei lá. Você pensa, eu fracassei. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado com esse assunto para distinguir aquilo que é um fracasso circunstancial e aquela identidade de fracasso que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. O fracasso circunstancial é aquele projeto que não deu certo, a meta que não foi alcançada, uma tentativa que você falhou, e isso faz parte da vida de todos nós. Por outro lado, assumir essa identidade de fracasso é muito diferente. E exige cuidado, porque é quando você conclui que a falha define quem você é. E é claro que a comparação social acaba potencializando e muito esse tipo de crença. E aqui eu quero enfatizar o seguinte: a comparação ela não existe para te destruir ou te desmoralizar. Ela surge como uma tentativa de orientação para você, porque ela nos ajuda a responder o que é valorizado, o que é sucesso, o que é esperado de mim. Mas o problema é quando você deixa que esses critérios externos definam os seus valores. E se os seus valores não estão claros, você vai viver de acordo com os marcos e as conquistas dos outros. E isso sim gera a sensação de insuficiência. Em outras palavras, a comparação muitas vezes aponta para algo legítimo para nós. Outras vezes, ela só revela a pressão e autocrítica excessiva que nós internalizamos. E distinguir isso pode ser algo fundamental para nossa saúde mental. Para encerrar, você precisa entender o seguinte: a comparação social não vai desaparecer, ela faz parte do ser humano, mas a sensação de fracasso constante não é algo inevitável e pode ser trabalhada. Se você vive se sentindo para trás, talvez o problema não seja a sua velocidade, talvez seja o caminho que você está usando como referência. E entender isso pode nos trazer uma mudança muito mais relevante do que apenas parar de se comparar com o outro. Portanto, gostaria
gostaria de finalizar com algumas perguntas. O que é sucesso para você? Quais valores você gostaria de sustentar? Que tipo de pessoa você quer ser independente do ritmo do outro? Sem ter essas respostas, talvez faça com que você viva correndo atrás de se comparar com os outros. Por hoje é isso. Se vocês gostaram do tema, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui e espero te ver em breve. Um grande abraço e até a próxima!